E aí? Fala, Renato. Tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui, tá aqui no nosso escritório. Né? Muito obrigado você, Renato. Estamos aqui no canal Caiós, na nossa entrevista com o Dr. Renato Furtado. Espero que vocês gostem muito. Acompanhem na íntegra. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui com o Dr. Renato no canal Caiós. E para quem não conhece, vou deixar que ele mesmo se apresente. Dr. Renato, muito obrigado por nos receber aqui. Para quem não conhece, quem é o Dr. Renato? Olha, eu sou advogado aqui na região há praticamente 30 anos. Há 30 anos eu abracei essa profissão que eu amo, eu escolhi por vocação, por coração, por disposição em acreditar que o direito de defesa, que é a busca na tentativa de dar a alguém que está acusado uma segunda chance, isso caminhava comigo já na minha infância, na minha adolescência. Isso vem permeando a minha maneira de pensar, de agir, de fazer as coisas, e desagou na advocacia, e em especial na advocacia criminal, que é uma área, uma tarefa árdua, dura, né? Onde hoje em dia há muito punitivismo, muita vontade de se criticar o próximo, mas não há assim uma certa tolerância para com o próximo. E eu acho que a advocacia vem para ponderar esses valores constitucionais, os valores em especial da dignidade da pessoa humana, e notadamente o sentido de tolerância do homem para com o seu próximo. Teve um momento específico que o senhor falou, desencadeou no direito ou não? Teve, graças a um professor. Olha a importância o que um professor, né, pode fazer na vida de alguém. Eu até, na minha época, o curso de Direito eram 4 anos, hoje são 5. E eu estava já na metade do curso, quando no segundo ano eu cheguei ao meu pai e falei, olha, eu vou desistir disso aqui, meu coração não está nisso. Aí ele falou, não, aguenta mais um pouco, né? Filho de pobre tem que ter diploma, nós não temos outra coisa para viver, você tem que ter uma profissão. Eu falei, bom, vamos mais um ano. No terceiro ano eu tive aula de Direito Penal com esse professor, o Dr. Paulo Nimer, que era na época o melhor advogado criminalista lá de São José do Rio Preto. Eu era da turma do fundão, então eu nem estava atento ao que estava sendo falado lá na frente. Mas pesquei algumas falas, e olha, esse assunto me interessa. Aí já larguei minha turma lá do fundo e fui para o meio ali, assisti a outra aula dele. A partir daí eu já fui para a turma, foi do gargarejo mesmo. E ficava ali, chato. Chegava à noite, o ônibus da faculdade chegava 1h da manhã, eu ficava até às 3 da manhã estudando uns livros do Nelson Grier, esses aqui, ó. Estudando esses aqui mesmo. Eu fui comprando um a um, né? Porque pouco dinheiro demais, e fui estudando aquilo e perquirindo, indagando, apertando o professor, aqueles alunos chatos, né? E aí ele começava a ter algum debate comigo, ele criminalista, muito bom para falar. Eu falei, rapaz, é isso aí que eu quero ser. A partir dali foi introjetado em mim o gosto pelo direito penal, pelo direito criminal. Por aquilo. E aí me apaixonei, estou apaixonado até hoje, já são mais de 30 anos. A lei brasileira, o senhor acha que ela é perfeita ou ela tem espaço para alterações? Ou ela é exata? A lei brasileira, como qualquer lei, ela é fruto do humano, né? Sim. E tudo que aquilo que o homem coloca as mãos, ele, por ser imperfeito, ele transmite essa imperfeição para as construções dele. Então, as leis nossas traduzem aquele momento evolutivo que nós estamos, né? Vou te dar um exemplo. Lá atrás, quando alguém cometia um homicídio, a lei daquela época, daqueles valores, dizia olho por olho, dente por dente. Então, naquela época, os valores eram no sentido de matou um filho meu, eu posso ir lá e matar o filho seu. Olho por olho, dente por dente. Isso vai evoluindo com os tempos e você entrega a pena
o efeito, o direito, a possibilidade de apenamento para o Estado. E aí as leis do Estado já dizem, matar alguém é crime, mas a pena já não é a morte, é a cadeia, no caso, é a punição de recolhimento, a reclusão, não mais a morte. Então já cai o olho por olho, dente por dente, e nós vamos para uma evolução onde nós já não mais matamos o outro, não estaríamos mais autorizados a matar o outro, e sim a fazer a reclusão dele, porque na nossa época é o que nos permite. Vai haver um tempo, e eu acredito que esse tempo será daqui a 100, 200 anos, nós vamos olhar as penas de prisão e acharmos, mas como é que nós fizemos isso? Como é que nós tivemos condição de fazer esse absurdo com o próximo? Por que nós não fizemos outra coisa? Porque, obviamente, a pena de prisão, ela não só corrompe o ser humano, como gera uma reincidência absoluta, né? Todos que entram no sistema penal só saem de lá pior. Quais desses pilares você acha que é a maior responsabilidade pela criminalidade? Educação, impunidade ou valores familiares? Olha, a meu ver, a ausência, a falta dos valores familiares tem sido algo que tem sido a matriz geradora da grande criminalidade que tem assolado não só o país, mas o mundo todo. Os pais, de um modo geral, pais e mães, estão cada vez mais ausentes porque obrigados a buscar o pão nosso de cada dia através do trabalho. E nisso, de buscar o pão nosso de cada dia, saem para o corte da cana, saem para a panha da laranja, os filhos vão para as creches e deixa-se de existir o colo da mãe. Onde falta o colo da mãe, os ensinamentos basilares de sociedade, lá na frente pode apontar a existência do banco dos réus. Onde falta o banco da mãe, o colo da mãe, pode existir lá na frente a existência do banco dos réus. Por quê? Porque valores fundamentais de moral, valores fundamentais de honestidade, valores fundamentais de trabalho, eles são introjetados, eles são colocados nas pessoas nos primeiros anos. E quando esses pais e essas mães não estão presentes, eles não colocam esses valores. Por sua vez, as escolas não estão treinadas, não estão capacitadas para esse tipo de educação. Elas fazem a educação tradicional, matemática, geografia, história, mas elas não fazem a educação de forma moral, ensinar a pessoa os valores cristãos, os valores de que Cristo existe, de que Deus existe, esses valores de que o próximo é o seu irmão, a tolerância, nada disso é passado. E a pessoa cresce sem esses valores dentro de si. Lá na frente, quando isso é requisitado, quando ela quer alguma coisa e ela não consegue pelos meios naturais, ela não tem dentro de si esse valor para dizer, olha, você não pode tomar o que é do outro, você não pode roubar, você não pode, isso é desonesto. Ela não foi ensinada nesse sentido. Ao contrário, ela aprendeu na escola às vezes a pegar alguma coisa do coleguinha, na força. E deu certo, e ela vai levando isso para frente. Então eu acredito que a ausência dos valores familiares traz um efeito devastador na situação da criminalidade. Agora, a impunidade não. A impunidade é um mito. É um grande mito, uma história que a imprensa conta para o cidadão que não pensa o suficiente ver. Como é que nós falamos que o Brasil é um país de impunidade, sendo que nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo? Nós passamos a Rússia. Sim. Hoje só a China e os Estados Unidos encarceram mais que o Brasil. Você veja que nós estamos aqui em torno de quase 800 mil pessoas encarceradas no Brasil. 700 e tantas. Minas Gerais é o segundo estado que mais encarcera. Frutal, nós estamos com quase 600 presos. Que impunidade é essa que nós estamos falando? Seria quase 1% da população. Né? E isso não é um número aceitável. Não é um número bom. Significa o quê? Que está havendo crime, mas de outro lado significa que está havendo também punição.
Senão não estava lotada a cadeia, a APAC e os outros locais onde os presos daqui estão. Percebe? Existe um número sobre a recuperação desses presos? Uma parte que consegue voltar à sociedade? Existe esse número assim? Não, porque também não há preocupação em estudar isso a fundo. Mais ou menos, muito assim, en passant, por cima, calcula-se que 70% no sistema carcerário tradicional voltam. Tanto é que foi gravada agora, recentemente, há um mês atrás, uma ligação telefônica entre um rapaz do PCC, entre um líder do PCC e o outro, e esse cara falando, olha, o presídio, o sistema prisional, é máquina de fazer PCC. Então, a cadeia é uma escola que todo mundo sabe, primária, secundária, terciária, faculdade de crime. Então, a pessoa, quando entra lá, infelizmente, pela maneira como é mal cuidado aquilo lá, pela maneira como o sujeito é largado dentro daquele sistema, praticamente feito para derreter ele lá, para despersonalizar ele, o sujeito acaba voltando para o crime. E aí, então, de 100, numa fila de 100, 70 voltam. Agora, o sistema diferenciado que a APAC propõe, hoje, nós já temos números opostos nesse sentido. De 100 que você coloca, 20% só voltam. Só 20 voltam. 80 nunca mais voltam. Por quê? Porque há toda uma preocupação, há todo um universo de valores a serem cultivados lá. O primeiro deles é Deus. O primeiro deles é o sentimento de passar para eles de que existe alguém maior, de que vale a pena cuidar desses valores maiores, que é cuidar do próximo como o seu irmão. Se nós tivéssemos a melhor educação, ainda assim, você acha que haveria crimes? Haveria crimes. Porque é inato ao ser humano. Se você analisar isso do sentido antropológico, da antropologia, faz muito pouco tempo que a gente desceu das árvores e começou a pegar um pedaço de osso na mão e sentar na cabeça do outro. Faz muito pouco tempo. A civilização é um verniz só. Nós ainda não tiramos isso de nós. Está no nosso DNA essa luta. Se você olhar pela cultura no sentido de religião, nós somos descendentes de Caim. Abel morreu, né? Então nós somos descendentes de Caim, nós somos filhos de Caim. Nós somos filhos de um assassino. Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido: até que ponto o governo é responsável por isso? Mas da maneira que nós estamos olhando, a culpa não é do governo, é do próprio ser humano. Do cidadão. Deixa de exercer a cidadania. Não só o ser humano, mas o ser humano enquanto cidadão. O ser humano, enquanto cidadão, ele tem dois valores que ele deve defender com unhas e dentes. São valores que podem ser chamados de direito ou de dever. Depende de como você queira olhar isso. Ele tem o direito de votar, mas ele tem também o dever de votar. Até que o voto é obrigatório. Ele tem o direito de verificar a situação depois do voto. Como é que aquela pessoa que ele votou agiu. E aí que está. Ele tem o dever de andar atrás, de ver como é que aquele cidadão que ele elegeu está agindo. E ele não faz isso. Depois que você vota no vereador, e o vereador está indo mal, você não vai lá para cobrá-lo. Você não vai na Câmara e pede a palavra e fala, está tudo errado o que está acontecendo aqui. E você deve fazer isso, porque quem paga o salário de cada um deles somos nós. Quem paga o salário do vereador somos nós. Quem paga o salário do prefeito somos nós. Quem paga o salário do presidente da República somos nós. Quem paga o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal somos nós. Eles são funcionários públicos e, como tal, eles devem obediência à população e dar prestação de contas ao que fazem. Doutor, e a corrupção no Brasil, ela é cultural? Esse jeitinho brasileiro? Esse jeitinho brasileiro para nós é um veneno. Isso é péssimo. É a cultura de Gerson, sabe? A gente quer sempre ganhar mais um pouquinho. A gente quer sempre dar um jeitinho. Não tem jeitinho. A coisa é só uma coisa, é só um caminho. É trabalhar duro e cobrar depois dos benefícios que lhe foram prometidos. Quando você abre mão de uma parcela da sua liberdade e entrega para o Estado, quando você pega tudo aquilo que você produz, metade do que você produz é entregue para o Estado através de imposto, o mínimo direito / dever que você tem é cobrar o que você está pagando.
Então, se a Copasa está fazendo buraco e não está tampando o buraco direito, está deixando uma vala, você tem que ir na Copasa, você tem que ir na Câmara dos Vereadores, você tem que ir na promotoria. Todos esses, Copasa, Câmara de Vereadores, promotoria, estão recebendo de você para tomar providência. Então você tem que cobrar como cidadão. Exercer essa cidadania é algo que está fazendo falta para o Brasil. E a questão da corrupção, ela é lamentavelmente nata no brasileiro. O brasileiro quer dar um jeitinho nas próprias atividades dele, nas atividades do dia a dia dele. Ele quer dar um jeitinho nas coisas dele. Pô, lava meu carro, ó, a fila tá cheia. Rapaz, mas eu te dou uma gradinha aqui, você passa o meu na frente. Para com isso, sabe? E é de agradinho em agradinho, aí o outro pega e passa também na frente do carro. Resultado, não se segue uma ordem estabelecida e alguém lá na frente, lá no fundo, vai ser lesado, o cara que ficou para trás. Então, no final, não tem ganho com a corrupção, com um jeitinho, com passar o seu carro na frente para lavar. Alguém perde com isso. E tem conserto? Eu acho que demora. Tem, porque nós estamos cansados também. E a gente está começando a perceber que a coisa pega no político, mas o político é uma expressão do povo. Ele não nasce da lua. O político não é um ser que vem da lua e vem para cá ser político. Ele é tirado do meio de nós. É alguém que é igual a gente, que depois posto lá, pega esse jeitinho e faz um jeitão pro lado dele, né? Então nós estamos cansados disso com relação a eles, mas a gente já está vendo também que isso parte de nós, é da nossa gênese, é da nossa maneira de ser, e é um equívoco que há de ser contornado, mais cedo ou talvez um pouco mais tarde, lamentavelmente. Muitas pessoas perguntam como é defender às vezes uma pessoa que é chamada de criminoso, e se o senhor já recusou algum caso, como que é isso tudo? Essa é uma pergunta muito recorrente para o advogado criminalista. Primeiro, você não defende o crime da pessoa, o ato dele. Você não está ali para defender que aquilo que ele fez foi certo. Você está ali para defender a pessoa que equivocou-se, que tropeçou, que cometeu um ato pelo qual talvez ele tenha mesmo que pagar com a condenação, mas você está ali para defender os direitos dele, para que aquela condenação não passar para além da linha do que a lei e o direito prevê para ele. Muitas das vezes você pega um caso sabendo que o sujeito será condenado. Só que se deixar, a estrutura do Estado vai moer ele tanto que ele, ao invés de pegar uma pena de 6, 7 anos, que seria algo dentro da lei, dentro da jurisprudência, o pessoal vem que é meter nele 12, 15 anos, como se isso exemplasse alguém. Vamos tornar esse caso um caso de forma exemplar para a população. Nenhum caso exempla ninguém. Ninguém sai às 3 horas da manhã consultando o Código Penal para saber quantos anos dá de pena, se ele vai ou não matar ou roubar alguém ou pular o muro da casa de alguém. Ninguém sai com o Código Penal na mão para fazer isso e ninguém sai lembrando os casos anteriores para falar, eu não vou fazer não porque teve aquele caso anterior e o cara foi condenado. Não tem disso. Essa prevenção geral, que eles acreditam que a pena não funciona. Se funcionasse, não haveria mais crimes, porque quantos já foram apenados? E nem por isso, nem pelo fato das cadeias estarem cheias, e elas estão, não tem impunidade no Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo, eu repito, entretanto, isso não faz com que as pessoas deixem de cometer crimes. Agora, há casos sim que eu recusei. Eu não gosto, sistematicamente eu recuso defesa de estupro de criança. Eu não consigo defender. Eu não consigo comprar esse peixe, então eu não consigo defender esse peixe. Eu não consigo vender, melhor dizendo, um peixe que eu não compro. Eu não compraria. Então, eu também não conseguiria defender situações assim. E qual conselho você daria para quem quer seguir a profissão, tanto do direito e especialista em direito criminal, né? Olha, na verdade, eu sigo no sentido de qualquer profissão. Quem for seguir qualquer profissão, ele tem que ser qualquer profissão. Médico, dentista, advogado, juiz, promotor, depois, quando for formado já em direito. Não sigam a cultura do olerite.
Não sigam a cultura de quem está ganhando mais. Ah, médico ganha bem, eu vou ser médico. Ah, eu vou ser juiz porque juiz ganha bem. Não. Procure onde é que está o coração seu. Se o seu coração estiver naquilo, siga aquilo. Eu contei mais cedo e repito, eu comecei no direito criminal pelo coração. Porque aquelas coisas começaram a dizer ao meu coração. Então aquele professor plantou uma semente no meu peito. E portanto, a partir dali, essa semente vingou, cresceu, floresceu e está aqui até hoje. Mas não procurem pelo dinheiro, eles vão se dar mal. Procurem se o seu caminho, se aquele caminho tem coração. Doutor Renato, e a nossa pergunta surpresa, já se interessou por algum cargo político? Já pensou nisso? Se indicado a prefeito aí? Já ouvi alguns boatos por aí, hein? Sempre tem, sempre tem. Sempre fui convidado, fui concitado, fui chamado. Mas eu não gosto dessa política clássica, a política assim de ter um cargo, de ser prefeito, vereador, deputado, presidente, qualquer coisa que valha, presidente de uma associação de bairro, presidente da OAB, nada disso nunca me interessou. Pelo seguinte, eu acho que você pode fazer sem ter cargo. E dá para fazer sem custar para a população. Dá para fazer muita coisa sem ficar recebendo da população, sem ficar na teta do governo. Você não precisa disso. Você pode fazer pela sua cidade, independente de estar recebendo ou não. Eu procuro fazer isso há muitos anos. Muita coisa deu certo. Está aí o Olho Vivo, com o trabalho feito com o Zé Maia. Está aí o deputado e o secretário de governo na época, o Rômulo Ferraz, que agora é candidato a deputado federal. Está aí a PAC, é uma luta nossa antiga. Está aí tantas coisas, né, que a gente conseguiu junto com muitos. Então é isso aí. Valeu o papo aqui com o Dr. Renato Furtado. Dr. Renato, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigado pela aula aí. Nada de aula. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com a turma toda e a chance de estar junto com vocês nesse trabalho que vocês estão iniciando. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Quem ainda não seguiu o canal Caiós, segue lá. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Bem. Show de bola.